Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez estudando sobre um assunto especial. Reclamar é positivo ou negativo? Depende do quê? Depende do ponto de vista. A Parashá dessa semana, Parashat Be'alotcha, contém muitos contrastes agudos, pedidos, reclamações, aspirações e queixas, santidade e desejos materiais, recompensa pelas mitzvot e penalidade pelas transgressões. Como um todo, essa Parashá simboliza a história dos altos e baixos do povo de Israel em geral e de cada pessoa em particular. Por um lado, Aharon HaKohen recebe as últimas instruções sobre a menorá e a ordem de como deve ser acesa. Os Leviim se santificam nos seus devidos serviços. O povo de Israel sacrifica a oferenda de Pêssar no segundo ano após a saída do Egito. E aqueles que não tiveram do mérito de estarem puros para sacrificar essa oferenda, rogaram a Moshe que lhes dissesse qual a orientação nessa posição, pois não queriam perder a oportunidade. O povo viaja pela primeira vez segundo a ordem das bandeiras, tudo como mando figurino. Por outro lado, as pessoas reclamam e resmungam por nada. Em resposta, há fogo ardendo nas pessoas. As baixas camadas do povo têm saudade dos peixes distribuídos gratuitamente no Egito, às abóboras, às melancias, ao feno, à cebola e ao alho, e assim, tentando incitar a multidão de pessoas a reclamarem por desejos materiais, sem intuito nenhum, ao invés de aproveitar a imensa brachá de estar tão perto da presença divina. E o retoque final da Parashá é a chocante história da lepra de Miriam, a profetisa, a irmã de Moshe Rabbeinu, que recebeu a lepra ao falar sobre o afastamento de seu irmão, de sua esposa. A vida humana não está marchando numa planície, num planalto, e sim num caminho cheio de altos e baixos. Estudando profundamente a Parashá, é possível encontrar uma linha em comum entre as partes contraditórias, uma expressão de descontentamento e reclamação, tanto reclamações particulares quanto reclamações públicas. Parte das reclamações são aceitas e partes não. Cada uma das reclamações recebe o relacionamento adequado a ela. Insatisfação positiva. A Parashá de Be'alotcha inicia com o seguinte passuco, Bamidbar, capítulo 8, passuco 2. Digas a Aaron e fale a ele que ao subir, ou seja, acender as velas. Rashi explica por que a porção das oferendas dos presidentes das tribos, a inauguração do Mishkan, está próxima do acendimento da menorá por Aharon. Pois quando Aharon viu a inauguração dos presidentes das tribos, ficou triste, pois nenhum membro de sua tribo participou dessa inauguração. Deus disse a Aaron que a missão dele era maior e mais importante do que a dos presidentes das tribos. Pois o sacrifício acontecerá somente quando o Beit HaMikdash estiver erguido e construído. Mas as velas sempre iluminarão, e as brachot que ele concedia a abençoar o povo são eternas. Por que Aharon ficou triste ao ver o sacrifício de inauguração? Ele estava cheio de serviço, dia e noite com o Mishkan. Será que ele necessitava de um incentivo? Sua missão é maior e mais importante que a deles? A pergunta é mais profunda, caso percebamos que Aaron não ficou triste pela informação de que os presidentes inauguraram o Mishkan através do sacrifício, sim, pelo fato que nessa inauguração ele não participou. O Rambam pergunta o seguinte: como o acendimento das velas serve como consolação? Pergunta o Rambam. A princípio, o serviço do Ktoret, incenso, é uma consolação muito mais forte do que o acendimento das velas, pois em diversos, se não em todos os sacrifícios, o incenso é algo imprescindível, a tal ponto que pode simplesmente inutilizar o sacrifício. E não só isso. A única vez que alguém entra no Kodesh Kodashim, o santuário dos santuários, é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no Yom Kippur, com o Ktoret. Então, por que Deus não consolou Aaron com isso? Além disso, Aaron Cohen, no Shmonat Yemei Miluim, 8 dias da inauguração do Mishkan, sacrificou uma quantidade enorme de sacrifícios no Mishkan, muito maior do que o sacrifício dos presidentes. Então, por que ele ficou triste ao presenciar a inauguração e não participou dela? A verdadeira razão da tristeza de Aaron é a seguinte: a ânsia e a vontade de servir o Criador integralmente.
pois Aaron sabia que cada indivíduo chega ao mundo para cumprir sua missão especial e seu especial propósito. Essa missão deve ser preenchida perfeitamente e, consequentemente, seu papel deve preencher toda a sua realidade. Quando uma pessoa cumpre seu papel na Terra, um tremendo senso de felicidade o subjuga. Por outro lado, quando a pessoa está impossibilitada, por qualquer motivo que seja, de cumprir sua missão, é como se essa pessoa estivesse sendo retirada de sua realidade. Como resultado, uma pessoa pode se sentir fraca e desamparada. Aharon recebeu uma posição específica para servir ao Criador no Mishkan. Ele se dedicou a cumprir esse papel e preencheu toda a sua realidade. Quando ele viu a grandeza da luz que veio ao mundo, pelos sacrifícios da inauguração do Mishkan, ele se auto-perguntou por que eu não merecia ser parte desse serviço sagrado. Toda a essência de Aaron era o desejo e a vontade de cumprir perfeitamente sua missão sem nenhuma falha. Portanto, Deus lhe contestou o seguinte: sua missão é maior do que a deles. Pois o fato que você não participou de tais sacrifícios não foi por falha sua ou nível inferior aos presidentes das tribos. Você recebeu uma missão muito mais elevada que a deles. Sua falta de participação com os presidentes é oriunda do fato que você está no nível muito mais superior a eles. Caso semelhante aconteceu por volta de 500 anos atrás, na cidade de Cracóvia, na Polônia. O rabino Moshe Israelich, o Ramá, escreveu um livro alárrico de observações sobre o Tur, chamado Darkei Moshe, resumindo as leis dos poskim da Halachá desde a época do Talmud até aqueles dias. Na mesma época de trabalho, foi publicado um trabalho semelhante de Maran, Rabbi Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch. Esse trabalho foi chamado de Beit Yosef. O Ramá percebeu que o trabalho amplo feito pelo Rabbi Yosef Karo era mais amplo e mais profundo que o dele. Ele simplesmente decidiu que o seu livro seria publicado como um complemento ao livro de Rabbi Yosef Karo, trazendo as observações e costumes dos Ashkenazim. Desse modo, foi a publicação do Shulchan Aruch que o Ramá publicou sua parte, complemento ao Shulchan Aruch, trazendo o costume dos Ashkenazim. Desse modo, o livro foi publicado em conjunto e foi aceito em todas as camadas e todos os níveis do povo. O Ramá não ficou chateado tentando interferir na divulgação dos livros do Rabbi Yosef Karo. Ele ficou triste por talvez perceber que não cumpriria sua missão no mundo. Ao controlar seus sentimentos, ele chegou à conclusão que sua verdadeira missão seria publicar um livro sincronizado com Rabbi Yosef Karo e não separadamente. Sobre o Pesach Sheni, foi dito na Torá, Bamidbar, capítulo 9, Passuk 6. E haviam pessoas que estavam impuras pela alma de outras pessoas, por se ocuparem com o corpo de mortos. E não poderiam oferecer o sacrifício de Pesach naquele dia. Chegaram perante a Moshe e a Aaron naquele mesmo dia. Disseram aquelas pessoas a eles: somos impuros pela alma de outras pessoas. Por que perderemos a possibilidade de sacrificar o sacrifício de Pesach junto com o povo? Consta no Talmud Sukkah 25b. Quem eram essas pessoas? Disse Rabi Akiva, era Elitzafan e Uziel, que se ocuparam com os corpos de Nadav e Avihu, filhos de Aaron Cohen, que faleceram no Mishkan. Mesmo estando isentos da participação do sacrifício de Pesach, foi doloroso para eles não participarem dessa mitzvah. Eles estiveram impróprios por ordem divina de se ocupar com tais corpos por ordem divina. Portanto, Moshe Rabbeinu tinha certeza que havia uma resposta satisfatória, como realmente foi. Por essa situação, foi ordenado sobre o Pesach Sheni, oferecendo o sacrifício de Pesach exatamente um mês depois. Outra passagem foi quando o povo reclamou pela falta de satisfação por não receberem o desejo material. Moshe disse a Deus que ele não pariu o povo para que cuide dele como se fosse seu filho biológico. Portanto, ele disse que não poderia conduzir o povo sozinho. Em resposta, Deus concorda com ele, ao ordená-lo a convocar 70 anciãos que receberiam sobre si o jugo de conduzir o povo, através de quem receberem sobre eles a inspiração do Espírito Divino. A convocação foi do modo seguinte:
De cada tribo seriam escolhidas 6 pessoas, que no total seriam 72 pessoas, 12 pessoas, 2 pessoas por tribo, 6 pessoas por tribo. Seria feito um sorteio para que 2 pessoas não participassem desse comitê da conduta do povo. As pessoas que foram retiradas foram Eldad e Meidad. Porém, após o sorteio, Gershom, o filho de Moshe, viu que Eldad e Meidad receberam inspiração da presença divina. Ele teve receio que isso poderia ser um insulto à honra de seu pai. Porém, Moshe disse o seguinte: você está preocupado com a minha honra? Tomara que todo o povo integralmente recebesse inspiração da presença divina. Mais um motivo, mais uma vez, inspiração positiva. Por outro lado, encontramos na Parashá insatisfação negativa. Na Torá, Bamidbar, capítulo 11, passuco 1, consta que o povo reclamou muito mal para Deus. Deus, ao escutar isso, ficou furioso e os queimou. O fogo pegou nas pontas do acampamento. A Torá não explica qual foi a reclamação do povo naquele momento. Rabi Ovelha Seforno, baseando-se em Rashi, que toda vez está escrito no Torá, o povo, a intenção é ao Erev Rav. Esse grupo são gentios que se agregaram ao povo de Israel no momento da saída do Egito. Eles, nessa reclamação, procuraram não somente se afastar, como também afastar o Bnei Israel da crença ao Eterno. Era difícil para eles a grande e enorme aproximação de Deus ao ver e conviver com todos os milagres que aconteceram no deserto. Eles simplesmente procuraram impurificar o ambiente homogêneo que estava no povo. Isso foi a base para outras reclamações que houveram durante o deserto. Em outras palavras, quando uma pessoa reclama por não participar de qualquer ação feita em conjunto com outras pessoas, caso ele não tente estragar o trabalho dos outros, e sim tenta fazer o máximo para que ele próprio possa participar, essa é uma reclamação desejável. Mas quando as pessoas queixam-se a tal ponto que se afastam da proximidade divina e também fazem, acrescentando absurdas reclamações, é uma insatisfação e reclamação totalmente inaceitável. Aqui, o povo, que é o Erev Rav, são punidos imediatamente, de modo a não criar reclamação que pode mal influenciar o povo. Por outro lado, Miriam, a profetisa, revelou uma preocupação incorreta ao reclamar que como Moshe pode ter se afastado de sua esposa, pois Deus se comunicou com ele, eis que Miriam e Aaron, Deus também conversou. Deus responde a ela que Moshe está no nível espiritual muito mais elevado que o dela. Por isso, ele teve que se afastar de sua esposa. Portanto, a reclamação de Miriam foi injustificada. Conclusão: o homem é obrigado a fazer o máximo para estar no topo da perfeição. Revelar preocupação sobre sua situação e sobre a situação de seus amigos e vizinhos. Porém, ele deve ter a delicadeza de saber quando expressar e quando não expressar. Sua insatisfação, que ao seu ver é incorreta. Caso demonstrativo dos princípios trazidos acima. Boa noite, Tzvika. Você ouviu quem ministrará a palestra na sinagoga da noite de Shabbat? O mais famoso palestrante de Jerusalém. Você não pode perder essa oportunidade. Quem é o maior famoso palestrante de Jerusalém? O quê? Você não sabe. O Rabino Yosef Levi, respondeu Shalom. Ah, sério? Ele estudou comigo na classe da escola. Então, aparentemente, eu vou rezar na noite de Shabbat na pequena sinagoga. Tzvika, por quê? Pelo contrário, venha ver como a importância do seu colega de infância aumentou e transcendeu. Shalom, meu amigo, lhe digo a verdade. Desejo a ele que seja um enorme e importante palestrante. Porém, receio que nessa palestra a Torá seja totalmente menosprezada. Trazer uma pessoa tão simples para falar numa comunidade tão importante, pelo contrário, ele pode palestrar nas escolas, isso é apropriado, mas aqui na sinagoga, você sabe, digo essas coisas somente pelo benefício. Ele era o garoto mais fraco da classe. A terrível vergonha da sociedade. Tzvika, meu amigo, é melhor que não falarmos sobre quem ele é, o que é uma menina caluniadora. Mas quero contar uma coisa. Você almeja que olhem para você como você era na idade de 6, 7 anos ou 4 anos?
É real e justo julgar um homem de 40 anos da maneira que conhecemos há 30 anos atrás? Teremos vergonha de nós mesmos se nos medíssemos dessa maneira. Mas, na minha opinião, você deve consultar urgentemente um oftalmologista, um especialista, pois vejo que você sofre uma doença aguda que deve ser curada brevemente. Nossos sábios antepassados disseram que a alma tem saúde e doença, assim como o corpo tem saúde e doença. E assim, como a doença do corpo pode se tornar doce a ser amargo, e o amargo a ser doce, o mesmo ocorre com a doença da alma. As pessoas que possuem más virtudes consideram o bom como ruim e o ruim como bom. E por causa de sua doença, pensa sempre estar correto e justo. Do mesmo modo que os doentes físicos vão aos médicos, os que possuem doença da alma, devem perguntar aos sábios que entendem a alma e as dimensões e aprenderão a consertar seu caminho. Consta na Torá, Vehesin Hashem Mimcha Kol Choli. E Deus retirou de você todas as doenças. Explica o Talmud, Bamacama 107. Isso significa a doença do olho. Explica Rashi que isso significa que a razão de que todas as doenças dependem dela é Ain Ra'ah, mal olhar. Uma pessoa que não pode elogiar ao seu amigo sobre o seu sucesso, que sente azia e dor de barriga ao ouvir um amigo que recebeu um emprego ou uma fortuna, isso é uma doença ocular. Um bom olhar sempre vê o sucesso do amigo, sempre feliz quando há mais, e não sente desvantagem quando ele não possui. Mas um olho mau é estreito. Ele sente muito ao ver o sucesso do outro. Sente muito ao ver que outra pessoa tem e ele não. É um olho doente que precisa de remédio. E devemos saber que essa doença é contagiosa e prejudicial para quem entra em contato com ela e até para os animais ao seu redor. Isso está nas palavras dos sábios. Sotá 38. Disse Rabi Yoshua ben Levi que até os pássaros reconhecem os que têm uma visão estreita e os que não comem seus próprios alimentos, pois tiram proveito do alimento dos outros e não dos seus próprios alimentos. E assim escreve também Rabbeinu Yonah, em Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 16. Aquele que não é contente na parte que chega e quebra seu amigo e é ócio a seu amigo rico, causa mal a si e a seu amigo. E assim dizem os sábios da natureza, que tudo o que está errado vem sem pensamento e queima as coisas hostis, a tal ponto que o intestino também será queimado pela ânsia por coisas que não foram encontradas em sua mão. Esse pensamento estraga seu corpo. Então, como poderemos corrigir, então, esse ponto de visão? Tudo que a pessoa vê tem dois lados. Um lado é positivo e outro lado é negativo. Toda pessoa que olhamos sempre, encontramos nele coisas positivas e negativas. O olho doente sempre está acostumado a olhar apenas para o lado negativo, o ruim. Porém, o intelecto é o corpo governante e pode comentar o olho a procurar outro lado, olhar para os dois lados, ver uma imagem mais ampla e não estreitar os olhos estreitos, o olhar estreito, apenas na metade da imagem. Esse é o passo número 1. Saber que tem dois lados, o positivo e o negativo, e não somente o lado negativo. Em seguida, a pessoa se acostuma a olhar apenas para o lado positivo. Não a intenção de ignorar nada negativo, mas ao contrário, saber que ele existe, mas dar a ele o lugar que ele merece. E assim, como nós não julgamos pelo lado positivo, e mesmo se falhamos em alguma coisa, nos desculpamos por ser um erro descartável. Fato que não demonstra nossa situação em geral. Do mesmo modo, devemos julgar os outros. Devemos sempre pensar que é uma coincidência e não uma evidência de sua essência, ou nos falta detalhes da história, e assim aumentamos o bem em nossos corações. E desse modo, saberemos como alegrar com o outro no que tem e desejar cada vez mais. Tudo depende da multiplicidade de pensamentos. Vários bons pensamentos durante o dia, com comportamentos bons ao seu amigo, sorrindo e olhando para ele com apreço. Ele também criará e desenvolverá a autoestima de bom olho, que com o tempo fará dele uma característica natural de que sua aparência natural será um bom olho. Tudo isso foi dito por Shalom a seu amigo Tzvika,
No dia seguinte, Tzvika visitou seu amigo. Boa tarde, Shalom. Você me salvou, disse Tzvika. Abri os olhos e comecei a ver. Levei suas palavras a sério. Li os livros de ética e estudei bem o assunto. Mas agora que me olho, estou cheio de culpa. Quantos anos eu não entendi? Os sábios dizem que os que possuem olhar estreito são dos discípulos de Bilam, o perverso. Se eu pertenço a ele, mesmo que comecei a trabalhar nisso, o caminho é muito, muito longo. E até então, o meu rabino é o Bilam? Às vezes, tenho vergonha de sair para a rua. Tzvika, meu amigo, não apenas você não saiu disso, mas continua com os olhos errados como antes. Sabe por quê? Porque se uma pessoa tem uma mente estreita sobre si mesma, como será boa para os outros? Se você olhar para si mesmo de maneira negativa e, principalmente para suas deficiências, isso é um problema real para os olhos. Desse modo, os outros parecem da mesma maneira. Devemos reaprender o assunto antes de iniciar o trabalho prático. O rabino Hezkel Levinstein, o superintendente de Ponovitch Yeshiva, escreveu assim: quando alguém sente uma deficiência e inquietação dentro dele, nenhum contentamento o envolve. E para acalmar o ressentimento dentro dele, navega seus pensamentos para o ódio e ciúmes e coisas do gênero. E até a inveja positiva de Rahamim, por querer saber na Torá, se torna uma inveja profunda. Toda maldade vem de sentimentos de culpa e insatisfação. Então, você viu, Tzvika, como a pessoa pode chegar a ter visão estreita e outras más virtudes? A chave é o sentimento de culpa. É a obra do mau instinto que semeia constantemente insatisfação dentro de nós. Então, não apenas nós não saímos bem, mas pelo contrário, ficamos ruins. Você deve ter ouvido o famoso ditado do rabino Israel Misalant: coitados daqueles que não conhecem suas deficiências. Porém, mais coitados ainda são aqueles que não conhecem suas virtudes. É claro que você deve considerar as deficiências, mas apenas se ao mesmo tempo uma cabeça forte repousa em suas virtudes. Você ouvirá a declaração do Rabino Hezkel. O início do nosso trabalho é se contentar com o nosso estado e nosso status espiritual. A alegria e o prazer aumentam o desejo de acrescentar e trabalhar na Torá. Portanto, receberão as brachot de Hashem. Culpa não é humildade, mas humilhação. E a humilhação, o gerador de todo o pecado. Porque um homem humilhado não sente problemas de fazer algo errado. Bem, você diz Shalom, mas agora estou um pouco confuso. Como sei que a emoção é humildade e o que é humilhação? O que vem de um lugar bom e o que vem de um lugar ruim? A fronteira é tão fina, tão delicada, que é fácil que na complacência, ou alternativamente, na humilhação, qual é a linha que os distingue? Essa é uma pergunta sábia, Tzvika. E a resposta à sua pergunta é o versículo Irat Hashem Tosifemim. O temor a Deus acrescentará dias, como está escrito em Mishlei 27. Ou seja, se a emoção ou o pensamento vier de um lugar ruim, nenhum benefício sairá dele. Apenas desgosto e depressão. Mas se for um bom pensamento que lhe trará um nível espiritual maior e continuidade à sua subida espiritual, e assim que você vê, se o pensamento lhe dá força e energia para continuar trabalhando e consertar mais, é um pensamento correto. Pelo contrário, é um pensamento errado. Aqui, você se viu quando começou a pensar em Rabino Bilam. Entrou em desespero e depressão. Se isso é o contrário, então estou de uma maneira nova e bonita. Seu coração ficará cheio de alegria e você receberá força, porque o temor a Deus adicionará dias. A moralidade dá força e não depressão. Uma pessoa que se envolve no trabalho da virtude e se sente deprimido, não é o trabalho da virtude, é a sua autodestruição. Muito obrigado. Shavuot Tov.